Jesus Cristo separou ali os seus discípulos, onde eram 12 discípulos, e no começo do seu ministério, no começo de toda a obra que ele veio fazer aqui, ele enviou seus discípulos para fazer sinais, maravilhas, cura, expulsar demônios, fazer acontecer tudo que ele disse. Porque ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Porque o verbo é palavra, verbo é escrita, e tudo que se sabia a respeito de Deus e daquele que seria enviado, aquele que viria da linhagem de Davi, esse só se ouvia falar, era tradição oral, era escritura, era sentar ali e conferir nas escrituras quem é, como ele seria. Então, quando ele veio, havia os discípulos de João Batista, que já batizava, e João Batista, vendo o Cristo passando, ele falou para André e o irmão dele, Pedro, ele falou, olha o homem ali, ó o homem ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Aí André e Pedro falaram, é ele? E começaram a seguir o Cristo e foram até o fim da vida seguindo o Cristo. Porque é o que eles ouviram falar e estava encarnado ali diante deles. E o Cristo chama os seus discípulos quando ele juntou aqueles 12 e começou a enviar para as cidades. Aí ele fala assim, vocês vão de preferência atrás das ovelhas perdidas de Israel. Vocês vão primeiro atrás desses, porque é por eles que eu vim, né? E aí aconteceu algo no meio do caminho. É por isso que a vida é tão interessante. Você pensa que vai ser de uma forma e aí acaba mudando os planos, tendo que mudar, aí sai daquela rotina, aí você vai ter que se desdobrar para resolver aquele problema. Não foi diferente com Deus. Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel, ele descobriu que o sistema todo estava todo corrompido e que eles tinham más obras e que as obras deles eram no escuro. E ele veio como luz e essa luz estava iluminando toda aquela coisa errada, toda aquela podridão, toda aquela coisa cheia de morte, uma coisa cheia de corrupção. E aí ele muda os planos, e na mudança de planos ele vai chegar a falar, eu vim para os que eram meus, os meus não me aceitaram. Portanto, todo aquele que me aceitar, dar-lhe-ei o poder de ser chamado Filho de Deus.